Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Cantares. Cantares, capítulo 2, vamos ler apenas o verso 15. Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos ler mais uma vez. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, nós somos agradecidos pela comunhão nesta manhã. Agradecemos ao Senhor também pelo pão partido, pelo cálice. Somos agradecidos ao Senhor pela comunhão que temos na Tua Palavra e uns com os outros. Mais uma vez, nós entregamos a Tua Palavra aos cuidados do Teu Espírito Santo. Nos colocamos também na dependência, ó Senhor, do Teu Espírito, para que assim revele um pouco mais de Cristo aos nossos corações. Guarda as nossas mentes, guarda também o nosso coração, protege-nos, ó Senhor, de pensamentos vãos, para que possamos, ó Senhor, reter a Tua Palavra. Dependemos, ó Senhor, de Ti. E que, através da Tua Palavra, o Senhor mesmo seja honrado. Porque nós estamos, ó Senhor, reunidos para Ti mesmo. Não há outra motivação para estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Então esperamos, ó Senhor, o Teu falar, a Tua provisão, para mais esta manhã de meditação na Tua Palavra. Assim, nós também confiamos as nossas vidas em Tuas mãos. Encontre lugar, Senhor, nos nossos corações. Encontre lugar, Senhor, nas nossas mentes. Ocupe, Senhor, as nossas mentes com a Tua Palavra. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Olhe para esse verso novamente. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos, nós temos falado dessa vida e desse chamamento para frutificar ao Senhor. Nós já meditamos tantas coisas sobre este assunto tão importante em nossos dias. Um chamado de Deus para a igreja, para a noiva, para frutificar. Na parábola de Isaías, nós vemos que aquela vinha não produziu uvas boas, mas produziu uvas bravas ou azedas, não é? E o Senhor derrubou a sebe, ou a cerca de proteção, e aquela vinha foi devastada. Aqui na palavra de Cantares, essas raposas e rapozinhas são que devastam a vinha. Então, com a ajuda do Senhor, nós precisamos dar nomes às rapozinhas. Elas possuem nomes, né? Porque são elas que devastam a vinha. Só que aqui em Cantares há uma nota, não é? Essa vinha aqui está em flor, que antecede o fruto. E essas rapozinhas então visam destruir estas flores aí, para que os frutos não venham a crescer e muito menos a amadurecer. Observe que mais uma vez aqui em um outro livro, a nota a respeito da parábola do semeador, né, o terceiro aspecto, onde aquelas coisas do mundo, né, a riqueza, as fascinações concorrem com a palavra do Senhor.
veja a semelhança. Então nós precisamos, com a ajuda do Senhor, identificar quais são as coisas que concorrem com a palavra do Senhor e que devasta a vinha. Observe como que este período realmente ele é um período delicado, como nós falamos. Então devemos tomar muito cuidado com as raposinhas e o que elas são. Porque o período da florada, ela é um estágio delicado. Entre a florada, o fruto e o amadurecimento, você encontra esse estágio de preocupação da parte do dono, do agricultor, não é? E ao mesmo tempo uma expectativa, que aqueles frutos então amadureçam para o Senhor, como nós falamos. Então, a maturidade ou os frutos amadurecidos é uma vida que vive em função e para o Senhor. Não são vidas que vivem mais para si mesmo, como nós vimos na reunião passada, mas são vidas que, compreendendo a palavra do Senhor, os tratos do Senhor, impedindo que essas raposinhas roubem aquilo que o Senhor já depositou aos nossos corações, para que nós venhamos a viver, então, para Ele, uma vida frutífera. É uma vida que sai do ambiente egoísta e entra na esfera coletiva, ou na esfera do corpo de Cristo. Então, prestemos bastante atenção nisso e vamos manter essa relação, então, do terceiro estágio na parábola do semeador. A fascinação das riquezas, os deleites da vida, né, que vão concorrendo nas palavras de Cantares, são as raposinhas, né, que podem se encontrar nas nossas vidas, concorrendo com o Senhor. Agora, é verdadeiro dizer que esse livro de Cantares, ele tem uma ênfase na questão coletiva, porque o foco desse livro é falar de um relacionamento de Cristo e da igreja, ou do noivo e da noiva. Irmãos, se nós não tocamos a realidade espiritual neste livro, é bem provável que a nossa contemplação de um outro livro, que é a carta aos Efésios, ela é pequena. Se não há interesse em compreender este livro, para que eu e você tenhamos uma contemplação, um deleite, um desfrute de amor pelo nosso Senhor, já que esse livro é um precioso poema, um belo poema, né? Então a carta aos Efésios não passará de um estudo doutrinário, sem beleza, sem vida, sem alegria, sem contentamento, sem contemplação. O que vai significar para você Efésios 2:10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Poema. Então, se você quer compreender o que é Efésios 2:10, então leia Cantares, e você vai descobrir o que é esse poema aí, criado pelo próprio Senhor, um poema de amor, para que essa noiva então viva para Ele mesmo, para que ela entregue o seu coração, sua vida, sua devoção, seu foco. E para que então essas raposinhas não tomem lugar e não venham concorrer, né, com o Senhor, com a palavra do Senhor, roubando os nossos corações dele. E não são tantas coisas lícitas que roubam os nossos corações diariamente, são muitas. E o Senhor então pacientemente vai tratando conosco, para que nós possamos então ter o nosso coração voltado para Ele. Nesse mesmo livro aí de Cantares, olha lá no capítulo 7, nós fizemos menção destes versículos. Capítulo 7, vamos ler a partir do verso 11. Vamos ler o final do verso 9, 7, o final do verso 9, que é então o falar aí da noiva ou da esposa para o marido.
Vinho que se escoa, então o final do verso 9. Vinho que se escoa suavemente para o meu amado. Está designado. Como está o coração agora dessa noiva, que de alguma forma foi conquistado pelo Senhor e venceu aquelas raposinhas. O Senhor conquistou o coração dessa noiva de tal forma que agora não há lugar mais para essas raposinhas, porque o coração está sendo integral para Ele. Então outras coisas vão sendo menores que o Senhor. Então pense nisso. Vá diante do Senhor. Também faça essa aplicação na sua vida pessoal. Porque quando nós falamos de período delicado, nós mencionamos isso no final da última reunião. Irmãos, olhe para a sua vida pessoal, sua vida, desde o dia da sua conversão. Olhe para o Senhor, olhe para aquilo que o Senhor já deu e já depositou no seu coração. E preste muita atenção para observar se não tem, neste período, que talvez seja um período delicado para a sua vida. Porque período delicado, queridos irmãos, seria uma linha aí fina, em que nós podemos correr o risco de se desviar. Por quê? Por causa das raposinhas, que vão concorrer com o Senhor. Compreendeu? Então preste muita atenção, queridos irmãos, na sua vida, na minha vida. Quais são as coisas hoje, sutis, boas muitas vezes, que estão roubando a nossa devoção? Estão roubando a palavra que recebemos desde a nossa conversão. E talvez minguando alguns frutos que já existem, porque existem. Então esse período delicado precisa ser visto também na nossa vida individual. O que recebemos não é garantia para o futuro. Então muitas coisas, e eu quero deixar 4 coisas aqui bem práticas, que nós podemos usar essas 4 coisas e colocar ali no lugar das raposinhas. Nós vamos só nomeá-las, na verdade, o que pode ser as raposinhas. Na parábola do semeador, já tem nome para elas, certo? Fascinação das riquezas pode ser uma raposinha. Deleites da vida, outra raposinha. Não é? Então pense nisso com muito cuidado. Estamos nomeando o que isso significa. Pessoas que estão acima do Senhor, que nos prende, que rouba a nossa atenção. Raposinhas. Né? Raposinhas. Depois vamos nomeá-las, então, mais para frente. Verso 11, então. Aliás, final do verso 9. Para o meu amado, o coração destinado a Ele. Isso aqui é o final do livro de Cantares. Depois de um rompimento relacional, depois dos tratos do Senhor, da disciplina, da palavra, né, do tempo, porque isso aqui não acontece de uma hora para outra, depois de um tempo, depois que a palavra vai sendo compreendida, como nós falamos, depois que a palavra vai criando raiz profunda nos nossos corações, depois que nós vamos ganhando afeição pela palavra, tudo isso já foi falado, tudo isso já foi partilhado, não é? Ouvir, compreender, criar raiz profunda, adquirir afeição pela palavra, fala de uma vida relacional, de um carinho, de um amor pela palavra, afeição. São essas coisas que guardam, então, das raposinhas. Então veja aí, seguindo, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, porque agora ela aprendeu a viver para ele. Ela entendeu que nenhuma das outras coisas pode preencher o coração de tal forma como o Senhor preenche. Isso é uma lição nas nossas vidas, que vai acontecendo gradualmente. Então,
essa noiva aprendeu que não há nenhum tesouro maior do que o Senhor. Isso não é uma lição diária, porque, naturalmente falando, isso não é assim. Mas o Senhor deseja que isso seja assim. Então, o coração da noiva aqui está conquistado pelo Senhor. Por isso que essa expressão, eu sou do meu amado, ela perdeu os interesses das outras coisas. Ela foi despojando de outras coisas e se voltando ao Senhor. Então aí nós temos esse clamor da noiva, um convite para ir às vinhas, só então. Porque o interesse dela mudou aqui. Ela não está interessada nela mesma, mas ela está interessada no Senhor. Então, o assunto de ir à vinha e frutificar para o Senhor não é uma questão do nosso interesse, mas é o interesse do Senhor. Então, queridos irmãos, a vinha fala dos interesses dele. A igreja fala dos interesses dele e não nossos. É que a noiva agora foi conquistada de tal forma que ela faz o convite para ele, pode ver aí, venha, ó amado, e saiamos ao campo. Ela não vai à vinha sem ele, mas ela convida o Senhor para ir junto dele. E o que normalmente nós fazemos é caminhar nossa vida individual da nossa maneira e fazer sozinho. Até que nós venhamos a aprender o significado da parábola da videira. Sem ele, nada podemos fazer. Você vê que isso foi despertado aqui, na noiva? Ela entendeu que, de fato, como que ela poderia ir à vinha para ver os frutos ali, sem ele? Ela entendeu que sem ele, nada ela pode fazer. Ela não vai conseguir colher nada, nem o fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ela convida o Senhor para ir à vinha, esse chamado aí, vem, ó amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Olha o verso 12 aí. Levantemo-nos, um chamado, levantemo-nos, veja essa expressão. Olha o Salmo 80 novamente, volte um pouquinho aí, deixe marcado Cantares, e vá lá no Salmo 80. Veja como isso é produzido aí, por meio de um arrependimento, por meio de uma disciplina, como nós já falamos, né? Olha o Salmo 80, verso 14. Veja aí o clamor, então, de Asaf. 80, verso 14. Ó Deus dos exércitos. Veja isso, aqui é um clamor. Volta-te, nós te rogamos. Está vendo aí? O volta-te, nós te rogamos. Nós já falamos sobre esses salmos. Porque o povo de Israel aqui estava sendo disciplinado pelo Senhor, quando o Senhor derruba a sebe ou a cerca. E isso produziu aqui arrependimento. Você vê que esse clamor é fruto de arrependimento? Você vê que lição tão preciosa esse povo aprendeu com o arrependimento? Você vê que é o mesmo clamor agora da noiva ali em Cantares? Agora esse povo arrependido entende que se o Senhor não retorna na presença deles, eles nada podem fazer. Mostra o seu rosto, resplandece o seu rosto e nós seremos salvos. Você vê que sem o retorno dele, a presença dele, não o Senhor do lado de fora, mas o Senhor do lado de dentro, é a esperança da glória, é a esperança da restauração, é a esperança de qualquer avivamento que a igreja possa esperar. Mas foi produzido por um período de disciplina e de arrependimento. Volta-te, ó Senhor. Como que volta, porque tu és a única esperança de transformação. Sem a tua presença não há glória, sem a tua presença não há transformação, sem a sua presença as raposinhas irão ocupar todo o nosso ser e vão roubar os nossos corações. Volta-te, nós te rogamos.
Agora, será que esse volta, nós te rogamos, é a nossa súplica? É o nosso coração? Você vê que aqui não é só um volta relacionado ao retorno do Senhor. É um volta pela presença do Senhor no meio do seu povo. É um clamor para que o Senhor esteja realmente como cabeça sobre a igreja dele. Não é um volta relacionado à sua vinda, mas sim um volta para que o Senhor ocupe o seu lugar de governo no meio da sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então veja que, de fato, tantas coisas roubam o nosso coração do Senhor e muitas vezes o Senhor está batendo não somente a porta da igreja, mas pode estar batendo a sua porta, da sua casa, da sua vida. Falando assim, olha isso daqui, olha aquilo dali, olha essa raposinha aqui, e roubando aquilo que nós recebemos. Então, volte lá para o livro de Cantares, o verso 12, então, levantemo-nos cedo de madrugada para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Então veja mais uma expressão bonita, dar-te-ei ali o meu amor, um derramar do nosso coração a Ele, entendendo que agora o Senhor é para nós o maior tesouro, mais do que todas as outras coisas, mais do que pessoas, mais do que coisa, e assim por diante. Verso 13, as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Veja o que ela faz com esses frutos. Eu os reservei para ti. Uma vida de separação. Tudo que nós fazemos é extremamente reservado para Ele. Porque, irmãos, é isso que dá sentido para a nossa vida espiritual. É isso que nos move, é isso que nos preenche. Tos reservei para ti. Ó meu amado, olha o verso 7 do capítulo 8. E preste bastante atenção aqui, exatamente com a parábola do semeador, no terceiro estágio, aquelas coisas que sufocam, né? Elas sufocam porque elas ainda têm espaço nos nossos corações. Olha o verso 7. As muitas águas, então veja isso, as muitas águas não poderiam apagar o quê? O amor. Está vendo, queridos irmãos, o quanto ela foi conquistada pelo Senhor? O que seria as muitas águas não poderiam apagar o amor? Quem sabe as muitas tribulações, as angústias, as barreiras, não é? Muitas vezes roubam o nosso amor para com o Senhor. E nós passamos muitas vezes a praguejar contra o Senhor. Isso é sinal de que o nosso coração não tem ainda o Senhor como o maior tesouro. Não que nós não o consideremos Ele como tesouro. Mas Ele ainda não é no nosso coração o maior tesouro. Então quando vem o quê? Aquelas coisas que sufocam, ou a perseguição, como nós falamos, por causa do nome do Senhor, as muitas águas, as muitas adversidades, nas nossas vidas. Só que ela está tão cativada pelo Senhor, que ela está falando assim, que me importa essas muitas adversidades? Porque não há nada que vá roubar o meu amor por Ele. Não vai ser adversidade,
Não vai ser perseguição, não vai ser sofrimento, doença, angústia, nada. Porque o nosso coração tem a Ele como tesouro. Nada vai roubar Ele dos nossos corações. Nada, queridos irmãos, muitas vezes, filhos, netos, amizades, vínculos afetivos que concorrem com o nosso Senhor. E aí vivemos dias de adversidade e nos distanciamos do Senhor. Se você quer conhecer o Senhor, eu sugiro, estude esse livro. E estude a carta aos Efésios. E coloque os dois juntos. Para que você não tenha apenas doutrina sobre o corpo de Cristo, mas você tenha a contemplação da beleza do corpo de Cristo. E o seu coração seja ganho pelo interesse do Senhor. Porque aqui nesse livro, o interesse do Senhor é a vinha. É a vinha. Então, qual é o nosso interesse pela comunhão? Onde está a nossa prioridade para a comunhão dos santos? Os interesses do Senhor é a vinha. O seu testemunho é coletivo e não individual. O que tem roubado o seu coração? Pense nisso. Pense nisso. Então, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Está vendo aí que são adversidades e coisas que podem sufocar, nas palavras lá de Mateus 13, parábola do semeador? Você está vendo aí a mesma semelhança? Coisas que podem sufocar. Então, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém, veja esse alguém aí, né? Para os irmãos perceberem que não é só coisa, não é só a adversidade, mas é alguém, queridos irmãos, que possa vir ao seu ouvido com a sutileza do diabo e semear coisas aí, contrária à vontade do Senhor. Né? Alguém. E ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, olha que proposta, não é? Uma boa proposta. Está vendo a grande sutileza aí? Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa em prol do amor. Essa é uma proposta quase que irrecusável, né? Mas o coração dessa noiva está com tanta percepção espiritual e com tanto discernimento espiritual, que o que ela está dizendo? Veja aí como o texto termina. Seria de todo desprezado. É como que ela fala assim, não me interessa uma casa cheia de riquezas ou cheio de algum tipo de amor, cheio de amizades, cheio de relacionamentos. Para quê? Para roubar a nossa atenção, para roubar a nossa devoção, para roubar os nossos interesses, afogar o que recebemos do Senhor. Todas essas coisas no coração dessa noiva. Né? Então não olhe para isso e tenha isso por certo, talvez nas nossas vidas. Pode ser que o Senhor está fazendo isso ainda. Mas depois dos tratos do Senhor para essa noiva, ela está falando todas essas coisas seriam recusadas. Por causa do Senhor. Porque Ele tornou para ela de tal maneira um grande tesouro. E ela está totalmente satisfeita com Ele. Plena nele. Totalmente satisfeita no amado. Por isso que o final é essa frase mesmo. O meu amado. Não é? No verso aí 10. Eu sou do meu amado. Verso final. Ela está falando, não há nada mais que me interessa, senão o Senhor e a sua vinha. Então vamos à vinha, queridos irmãos, e prestemos atenção nesses dias em que nós estamos aí vivendo. Vamos passar por alguns versos aí. Gostaria que você abrisse na carta aos Efésios.
Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Vamos ler alguns versículos aí. Capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Por causa desse período aí. Guarde isso, não é? Para que essas palavras não fiquem perdidas aí. Está relacionado a um tempo, está relacionado àquele período ali, aquele estágio da parábola do semeador, porque é sobre isso que nós estamos falando. Então veja, nesse tempo que nós estamos vivendo, como igreja, desperta, ó tu que dormes. Como eu disse, faça também a aplicação para a sua vida pessoal, não é? Para que você seja despertado, talvez, de algo que nós estamos, talvez, adormecidos aí. Então, veja isso. Desperta, ó tu que dormes. Olha a palavra de novo. Levanta-te. Lembre-se do convite da noiva? Ela agora falando para o próprio Senhor. Levantemo-nos e vamos à vinha. Salmo 80. Volta-te, Senhor, nós te rogamos. Seguindo aí, levanta-te dentre os mortos. Aqui esses mortos, queridos irmãos, é uma vida adormecida espiritualmente falando. Isso aqui não tem nada a ver com os ímpios que estão mortos. Isso seria afrontar aí o capítulo 5, na sua interpretação. Então, cuidado aí com o que nós vamos adquirir de compreensão sobre esses mortos. Então, levanta-te dentre os mortos, não está falando para que os ímpios devem conhecer o Senhor e ser despertados pelo Senhor, para que eles não sejam mais mortos. Não, ele não está falando isso. O contexto da carta não é esse. O contexto da carta é para a igreja, é para a noiva. Para uma noiva que está adormecida. Para uma noiva que está num período em que as raposinhas estão circulando no meio dela e roubando o Senhor do coração. É nesse período aí. Então desperta, um período noturno, um período de trevas, um período de escuridão. Então é um chamado aí para a igreja. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Veja aí os versos seguintes que vão explicar que realmente isso aqui é para nós. Portanto, vede prudentemente como andais. Como andais. Então não é para ímpio, é para nós. Ímpio não tem como andar de maneira prudente. Só aquele que é do Senhor, que foi colocado nesse caminho, pode andar prudentemente. Então, vede como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deixe marcado aí e abra lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O versículo 42. Diz assim, portanto, Mateus 24, verso 42. Lá em Efésios 5, verso 15, está assim, portanto, vírgula, vede prudentemente como andais. Tudo isso, irmãos, está dentro desse tempo aí em que estamos vivendo, desse período que nós devemos colocar atenção, porque ele é um período, sim, singular, ele é um período de preocupação. Tudo isso deve ser considerado, como já falamos tanto, um período delicado, mais uma vez estou enfatizando isso, certo? Então, dentro desse tempo aí, então lá em Mateus 24, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Viu aí a percepção? A prudência, porque os dias se aproximam.
antes que venha o amanhecer, também vem a noite, não é? Então, aquele que quiser perguntar, perguntai. Lembre-se de Isaías 21. Voltai, se arrependam e vinde. Está vendo aí o mesmo chamamento? Se arrependam e vinde. Volte lá então na carta aos Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais. Aí mais duas expressões importantes. Não como nécios e sim como sábios. Agora você volte lá em Mateus novamente. Agora no capítulo 25. Capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então, mais uma vez, não sei o que você pensa sobre essa parábola, mas o sentido espiritual é um só. 10 virgens são santas. Virgem na Bíblia sempre vai apontar para os santos. Então, cuidado para você também não fazer o entendimento errado da parábola. Então, 5 virgens que não se aprontaram não tem nada a ver com ímpio. Porque o termo virgem na Bíblia sempre aponta para santos. Então, a parábola está falando para os santos. Assim como Efésios 5 está falando dos santos, que devem andar prudentemente. É o mesmo sentido da parábola aqui das 10 virgens. É o mesmo sentido espiritual do que o Senhor tem nos falado sobre a parábola do semeador. Como nós devemos andar? Se nós andarmos aí buscando não compreender as Escrituras, nem ouvir, nem compreender, nem se aprofundar, nem criar afeto, nunca os frutos vão amadurecer. A flor não vai dar fruto, e muito menos amadurecer. Porém, se nós ouvirmos a palavra, compreendermos ela, certo? Nos aprofundar, criarmos raízes profundas, criar afeto com a palavra, com o verbo vivo de Deus. Então, aí sim, isso não é um caminho? É um caminho. É um caminho para frutificar. Então, vede como andais, desta forma, não de outra. Você observou a parábola do semeador, como ela começa, na interpretação dela, os que não compreendem, não produz fruto. Né? Aquelas aves vêm e roubam a semente. Como que ela termina? Quando o Senhor vai falar que ela deve frutificar, então, 100, 60 e 30 por 1. Como que ela termina? Os que compreendem a palavra são os que frutificam. Então, você vê que ela começa falando de compreensão e termina falando de compreensão. Então, os que não compreendem não estão nesse caminho. Eles estão adormecidos. Eles estão mortos, na verdade, porque aquelas aves, os espíritos malignos, já roubaram a semente. Porém, os que compreendem e agarram a palavra são os que frutificam. Então, a parábola começa falando de compreender, de agarrar a palavra e termina dessa maneira. Então, agarre o que você tem recebido. Não deixe que as raposinhas roubem aquilo que você recebeu. Para que nós não entremos no estágio de mortos, espiritualmente falando. A morte das nossas almas, a ausência de paz, a perturbação, a agonia. Não é? Então, capítulo 25 aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Veja que nós estamos falando da mesma parábola. Nós estamos falando de cantares. Nós estamos falando da noiva. Nós estamos falando do noivo. Lembra de cantares? O que a noiva fez? Chamou o Senhor. O amado vem. Levantemo-nos cedo de manhã e vamos à vinha. Não é? Então, elas saíram aqui para encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram, então veja a relação com Efésios 5. 5 dentre elas eram o quê? Nécias, irmãos. Nécias não é incrédulo ou ímpio, ímpias. Então não faça a conclusão daquilo que não está escrito na Bíblia. Certo? Não atribua nada que a palavra não está dizendo. Não introduza nenhum tipo de conceito criado na sua mente erradamente.
busquemos a genuína e a boa interpretação das Escrituras. Certo? Então a palavra aí é o quê? Nécias. Qual é a palavra lá em Efésios capítulo 5? Verso 15. Volte lá para você olhar para a sua Bíblia. Portanto, prudentemente, veja essa palavra, prudentemente, como andais, não como nécios, e sim como sábios. Outra nota aqui. É como cada um de nós anda como sábio. Não é o quanto você conhece sobre sabedoria. O texto não está falando também disso. Então não confunda também as coisas. Não tenha por certo aquilo que não é real na sua vida. Ele está falando de virgens sábias. Está falando de homens e mulheres sábias. Não são homens e mulheres que conhecem ou sabem sobre sabedoria. Mas são aqueles que são sábios. Entendeu a diferença? Por isso que ele está falando de andar. Ele não está falando de conhecer. Nós podemos conhecer. Quando que um conhecimento se transforma em sabedoria? Então nós sabemos tudo sobre isso. Conhecimento, mais a cruz, mais disciplina, mais obediência e sabedoria. A questão não é essa. A questão é se nós nos tornamos sábios. Se nós estamos andando como as 10 virgens, o quê? Prudentes. São as duas palavras que nós estamos relacionando aí. Então, volte lá em Mateus capítulo 25. O verso, então, 2. 5 delas, dentre elas, eram nécias, e 5 prudentes. Olha a palavra aí. Então, algumas estavam andando como nécias, e outras estavam andando como prudentes. O que mais? Seguindo aí. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, a imprudência aqui. Está vendo? A imprudência. Não levaram azeite consigo. Irmãos, qual é o resultado aqui? Elas vão ficar para trás. O que impediu que essas virgens aqui não tivessem azeite a mais? O texto também não está dizendo que elas não têm azeite, porque azeite aponta para o Espírito Santo. Está vendo como é necessário nós colocarmos atenção na palavra? Então, mais uma vez, não coloque nenhuma ideia que não está aqui. O texto não está dizendo que elas não têm azeite. O texto está dizendo que elas não têm azeite a mais na vasilha. Um cristão vazio. Por que vazio? Claro, ele só ouve a palavra. Ele ouve e não busca compreender. Ele ouve e não busca ter raiz profunda. Ele ouve e não busca adquirir afeto pela palavra. Né? Então, como que você espera estar com um azeite a mais na vasilha? Para que sejamos igual a noiva de Cantares, né? Então, pode vir os ventos, a tempestade, as adversidades. Mas nós temos azeite a mais para o dia da adversidade, das provas, dos testes, da perseguição. Então, nessas 10 virgens aqui, 5 que eram nécias, a fascinação das riquezas, os deleites da vida, roubaram o seu coração da palavra. E elas não têm azeite a mais na vasilha. Porque essas coisas roubaram o lugar da palavra. Então elas não têm azeite a mais. Elas têm o Espírito Santo, mas não têm azeite a mais. Por isso que elas são nécias. Elas não foram prudentes. Né? Então, no entanto, as prudentes, verso 4, além das lâmpadas, né, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, por isso, o chamado aí, no verso 42 do capítulo 24, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Abra Lucas, deixe marcado aí, abra Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, o verso 35. Aí sobre a fidelidade, ou o servo fiel, ou o mordomo fiel. Verso 35 está assim: cingido estejam os vossos corpos, e o quê? E acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Colocando dentro da parábola da vinha, sejam semelhantes às virgens prudentes. Sejam semelhantes a homens prudentes. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Estejam sempre apercebidos. Como que isso ocorre? Como que podemos estar sempre apercebidos? Mantendo o azeite nas vasilhas. Mantendo o azeite extra nas vasilhas. Cingido estejam os vossos corpos. Estejam de prontidão. Vigiai, porque não sabemos a hora exata que ele vem. Mas o que nós podemos fazer? Encher as vasilhas de azeite. Com a palavra, com o entendimento, com a revelação. Os irmãos compreendem a importância disso? Vasilhas cheias de azeite. Para o dia, primeiramente, da volta do próprio Senhor, mas também para o dia mau, para o dia da angústia, para o dia da perseguição, para a noite que se aproxima antes do amanhecer. Vigiai e orai, no tempo que se chama hoje, né? Então, em Lucas aí, seguindo, cingido estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam. Essa espera, então, fala de prontidão. Olha o verso 38. Vamos ler o 37 aí também. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre. Mais uma vez, prontidão. Lembra do guarda de Isaías 21? Lembre-se do guarda que estava pronto ali, naquela vigia da noite. Encontre-se, seguindo aí, encontre-se vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Verso 38 então. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, porque não sabemos a hora que ele vem. Bem-aventurados são aqueles que assim os achar. Mais uma vez, prontidão. Né? Prontidão. E o verso, então, 42. Verso 40, aliás. Ficai também vós apercebidos. Novamente, apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, viu a delicadeza do tempo? Não cuidais. O Filho do Homem virá. Né? Uma hora, queridos irmãos, talvez de distração. Uma hora de distração. Uma hora de falsos profetas, de falsas doutrinas e tudo mais. Das fascinações, das coisas que enganam, da sutileza do diabo. Vai alta noite e vem chegando o dia. Então deixemos-nos as obras infrutíferas das trevas e nos aproximemos da luz. Verso 42, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Novamente aí. Quem é, pois? Uma pergunta, né? Interessante que no 41, os discípulos fazem uma pergunta. E o Senhor não responde, mas ele faz outra pergunta. Você viu aí? Então Pedro perguntou, Senhor, proferes desta parábola para nós ou também para todos? O Senhor podia dar uma resposta direta, ele não responde. Ele responde com outra pergunta. Porque ele, de alguma forma, quer despertar nos discípulos
exatamente esse espírito aqui de prudência e de prontidão. Seria simples o Senhor dar uma resposta, eu venho tal hora e tal dia, né? Com toda certeza, igual nós somos, os discípulos também eram. Então tudo bem, dá para aproveitar a vida e quando se aproximar o dia, eu me apronto. Não é assim? É assim que nós fazemos, queridos irmãos. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com o que está acontecendo hoje na sua casa. Cuidado com os afetos, hoje, que pode estar roubando, porque estamos repousando em algo que recebemos. Então tomemos cuidado. Não é? Eu já recebi do Senhor, já entendi o propósito de Deus, já tive visão espiritual. Estou tranquilo. Não é? Então esses textos mostram que não é bem assim. Então, vede prudentemente como andais. Então, quem é, pois, o mordomo fiel? É a pergunta que o Senhor vai fazer. Disse o Senhor. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Então, ele coloca os seus discípulos para quê? Para pensar. Vocês fizeram uma pergunta, agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que vai para dentro dos discípulos. Ela é uma pergunta que perscruta. Não é? Muito mais proveitosa do que uma resposta. Então o Senhor vai fazer a pergunta para eles, e a pergunta é para nós. É como se nós perguntássemos a Ele, que dia será que o Senhor volta? E nós podemos estar distraídos, sabe com o quê? Com eventos escatológicos, catástrofe. Pode se aplicar muito bem aqui, talvez nós façamos essa pergunta, né? Quando será que é o dia da vinda do Senhor? Será que está próximo? Aí nós começamos a estudar somente a escatologia. Não que não possa estudar a escatologia, mas sem isso vai se perder na escatologia. Né? Aí vai dar uma inundação, você fala assim, o Senhor está voltando agora. Aí surgiu uma lua vermelha, você fala assim, o Senhor volta amanhã. E o Senhor não volta. Quantas luas vermelhas já se passou? E o Senhor não voltou. Quantas catástrofes já aconteceu? Quantas guerras estão acontecendo? E o Senhor não voltou. O Senhor não está falando isso. E o Senhor faz essa pergunta para os discípulos. Não é essa a questão. Porque no próprio Evangelho o Senhor vai falar, essa data cabe a meu Pai. Interessante. Porque nem a Ele mesmo, como Filho do Homem, saberia o dia e a hora. Porque o que interessava para Jesus aqui? Em uma palavra, queridos irmãos, a vontade de Deus. Nem o próprio Filho do Homem, porque é essa a resposta que ele vai falar no Evangelho mesmo. Que o dia e a hora não compete a mim, mas sim a meu Pai que determinou esse dia. Para o Senhor Jesus, como Filho do Homem, o que competia a Ele quando Ele estava na terra? A vontade do seu Pai. Então é bonito olhar para a vida do Senhor Jesus e falar assim, vamos seguir os seus passos. Não é? Porque os passos do Senhor Jesus é o caminho da cruz, é o caminho de frutificação. Então o Senhor queria fazer a vontade do seu Pai. Ele não estava preocupado com alguns eventos futuros, mas naquela presente hora, era fazer a vontade do Pai Celestial. Essa era a preocupação dele. Então, por isso que ele faz essa pergunta. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo, ou no devido tempo? Não é? Então, essa é a pergunta feita para os discípulos, para que os corações deles fossem arguidos pelo Senhor, e fizessem, então, uma devida reflexão. Nós temos andado com prudência? Não é? Nós somos servos prudentes ou somos 5 virgens loucas? Porque a palavra nécios é loucas. Nós somos cristãos que buscam o Senhor em fidelidade? Ou estamos andando aí como loucos? Aventureiros. Marca dos nossos dias, não é? Insensatez, loucura.
presente em nossos dias. Aí. Então volte rapidamente ali em Mateus 25, o verso 5. E tardando o noivo, foram tomadas de sono. Efésios capítulo 5, se você está aberto aí, volte lá novamente. Deixa eu abrir aqui também. Capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, já que nécios e sábios faz aí uma relação. Nécios aponta então para essa loucura, e sábio então aponta para a prudência. No verso 14 que já lemos, pelo que diz, desperta, por isso o despertar. Lá em Mateus 25, o verso 5, volte lá e olhe para a sua Bíblia. Em tardando o noivo, o que aconteceu? Em tardando o noivo, o que aconteceu com as virgens? Com as 5, que eram nécias. Veja aí. Foram tomadas de sono. E o que mais? E adormeceram. Todas elas. Porém, 5 tinha azeite a mais. É verdadeiro dizer, queridos irmãos, que se o Senhor tarda, os dias que virão serão exaustivos. Serão dias de trevas, de obscuridade, que pode nos levar, sim, à exaustão, a uma pressão mental, a uma pressão psicológica do diabo. Tudo isso pode ocorrer se o Senhor tardar, e já ocorre. As mentes nossas, dos santos, são afligidas. Mas nada se compara ao amor para com o nosso Senhor. Nas palavras então de Cantares. Nada vai roubar o meu Senhor. Ou melhor, o nosso Senhor. Então tomados de sono e adormeceram. Verso 6, mas à meia-noite, viu ali a relação de Lucas 12 agora? Que hora que ele vem? Na primeira vigília, na terceira, na segunda? Que hora da noite ele vem? Guarda, que horas são da noite? Quem quiser perguntar, perguntai. Quem quiser compreender, busque compreender. Viu a relação? Então, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Agora então, para surpresa, né, das nécias, até que tudo está meio que igual, meio que parecido aí, né? E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Deixa eu colocar um outro verso aqui, que também se encontra em Mateus, no capítulo 6, se eu não me engano. Não lançais pérolas aos porcos. Não lançais pérolas aos porcos. Porque, queridos irmãos, essa imprudência dessas 5 virgens fala de um endurecimento. Elas não quiseram ouvir a palavra. Elas não quiseram compreender a palavra. Elas acharam que isso não tem importância e não vai mudar nada nas suas vidas. Elas não quiseram adquirir raízes profundas. Não lancei pérolas aos porcos para aqueles que não querem. Não insista com aqueles que não querem. E rejeitam e afrontam a palavra de Deus, afrontam a comunhão dos santos. Não insista, não lance pérolas aos porcos. Porque o coração delas estão endurecidos. O que lançar será perdido.
Melhor então você pregar o evangelho para aqueles que não creem. E não gastar pérolas aos porcos. Com aqueles que não querem, e de voz audível, e pronunciam que não querem nada com o Senhor, que não querem nada com a palavra, que não querem nenhum tipo de comunhão. E Efésios 5 vai dizer algo mais sobre isso, para nós. Estes que não querem, não seja cúmplice com eles, porque eles não querem, eles rejeitam. Suas vidas vão de mal a pior, suas almas padecem. Ramo cortado da videira não produz fruto, e se fica na videira, suga a videira e impede o seu crescimento. Esse é o sentido aqui. Não é maldade dessas outras, das virgens prudentes, não. Cuidado. Quando eu aponto para 5 virgens prudentes e falo assim, vocês estão faltando com amor. Não é isso que o texto está mostrando. Não é isso que o texto está mostrando. Se as 5 virgens prudentes estão com as suas vasilhas cheias, quem tem amor do Senhor são as 5 que têm a vasilha cheia. As outras possuem um amor humano e do mundo. São as que têm a vasilha cheia, porque cheio fala da vida cheia do Espírito Santo. Se é alguém que pode ter algo do amor do Senhor, é os que têm vida cheia. Então, cuidado para olhar mais uma vez para essa parábola das 10 virgens. E cuidado para apontar para aqueles que têm buscado fidelidade ao Senhor, amor à palavra. E dizer, eles estão faltando com amor. Então prestemos atenção, porque é assim que muitas vezes nós nos comportamos. Como? Como? Se as vasilhas estão vazias, como podem estas terem o amor do Senhor, que foi derramado em nossos corações? Se as vasilhas estão vazias. E agora elas têm que recorrer a quem? A quem tem azeite a mais na vasilha. Então eles vão atrás delas. E como que a resposta aqui seria assim, vocês rejeitaram o que o Senhor deu. Agora vossas almas vão padecer. E assim como a videira não fala de salvação, de livramento do inferno e da condenação, aqui também não fala disso. Aqui fala então realmente de uma vida que padece, de uma alma que mingua, sofre, por rejeitar o Senhor, por rejeitar a palavra. Nossas lâmpadas estão apagando, claro. Quanto tempo dura um ramo fora da videira? Quanto tempo dura? Se você quiser ter mais experiência com uma videira, faça que nem eu fiz em casa. Eu plantei uma lá em casa, para observar. Aí você vai entender o que o Senhor está falando sobre a videira. Um ramo fora da videira, um ramo cortado, ele não produz fruto. Ele seca rapidamente. Né? Verso 9. Mas as prudentes responderam, não. Então olha esse não para a sua Bíblia, queridos irmãos. Porque isso aqui não é um não, assim, não. Você tem uma exclamação na frente dele. Certo? Você tem uma exclamação aí na frente do não, não tem? Na sua Bíblia? Então não é um não acuado. Não, veja bem, não sei, eu acho. Não é a ideia. Não. Porque tem uma exclamação aqui. Não. Para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vende e comprai. Elas terão um preço.
para pagar agora. Sabe qual é o preço? Suas almas padecerão. Esse é o preço. Não é, queridos irmãos? Quantos cristãos têm padecido em nossos dias? Quantos? Não são poucos, são muitos. Porque de alguma maneira falaram, estas coisas não nos importam. Nós estamos bem, nós estamos ricos e abastados. Não precisamos disso. Autossuficiência. Nós sabemos cuidar das nossas vidas, das nossas casas. O dia virá e mostrará que não podemos, que não podemos. Então comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, Lucas capítulo 12. Estais vós apercebidos, não é? Apercebidos. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. No verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, falando para as 5 nécias. Vigiai, novamente, verso 13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que ele vem. Então, a prontidão e a vida de frutificação é realmente um período delicado, que cabe a nós observarmos como nós estamos andando. Se estamos andando como nécias ou como sábios. Se estamos sendo prudentes ou loucos, achando que essas coisas não são de grande importância. E aqui eu vou deixar 4 pontos e nós terminamos práticos. Não é? Todos esses aspectos hoje são práticos. Não é? Efésios 5 mesmo é extremamente prático. Nós não devemos ser cúmplices com essas coisas. Não é? Então eu vou citar 4 coisas, e você pode pegar essas 4 coisas e colocar nome nas raposinhas, como nós falamos. 4 coisas. Há mais, mas 4 coisas que são impedimento para frutificar. Então são elas. Primeira, afeto. É a primeira. É afeto. Então, das raposinhas, coloque nome. Qual é os afetos, ou quais são os afetos que têm roubado sua vida do Senhor? Sua vida da comunhão, da devoção, do relacionamento com os irmãos. Qual é a raposinha? Chamado afeto que rouba. Esse afeto é um tesouro maior do que o Senhor? Filhos, netos, parentes e amigos. Está tudo aí. Aquele que ama mais o Senhor, acima dessas coisas. Então, primeira raposinha, afeto. Pode roubar o nosso coração. Ontem as irmãs estiveram reunidas, estudando esta carta aqui, esse livro de Cantares. E o Senhor tem falado sobre isso em todos os lugares. Quem gosta de ouvir conferência, então ouça. As últimas conferências dos servos. Ontem as irmãs estiveram em comunhão, meditando sobre esse precioso livro chamado Cantares. Livro de relacionamento. Qual é o nosso interesse por isso? Então, primeira raposinha, afeto. Segundo, amargura. Efésios 4, 31. Amargura. Uma outra raposinha. Coração amargurado. Essas coisas são impedimento para frutificar. Afeto, quando falamos de afeto, é afeto acima do Senhor. Não é? Então, a segunda raposinha, amargura de coração. Amargura não tratada. Quando nós não nos arrependemos. Amargura é impedimento para frutificar. Se temos amargura no coração, corra em se arrepender e resolver essa questão. Não espere nenhum fruto a mais, sem que isso seja resolvido no seu coração. Não sei, pode ser amargura de 10 anos, de 20 anos. Pode ser de hoje, de ontem. O fato que ela é uma raiz. Não é? E uma raiz de amargura impede de criarmos raízes profundas.
Lance uma semente num ambiente cheio de raiz profunda. E veja se nasce. Não nasce. Você entendeu? Se eu e você tivermos vida profunda com a palavra, nós somos protegidos da amargura. Quando não temos vida profunda com a palavra, sabe o que acontece? Nós vivemos amargurados. Porque qualquer coisa que semeia, nasce e cria raiz de amargura. Quando estamos arraigados na palavra de Deus, não há espaço para sermos amargurados. Porque, irmãos, amargura, todos nós estamos no risco. E muitas vezes nem sabemos. E quando alguém está amargurado ou amargurada, irmãos e irmãs, é você que deve procurar o que te amargurou. Porque o que amargura, muitas vezes, nem sabe que produziu uma amargura. Então, tome cuidado. Você passar anos da sua vida esperando que essa pessoa venha até você, e talvez esse irmão, essa irmã nem sabe o que falou e o que fez. E o seu coração está amargurado. Só tem uma maneira, vai atrás desse irmão, dessa irmã, e procure saber. Não gostei das suas palavras, isso amargurou meu coração. Mas o irmão que falou nem sabe, talvez nem se lembre. Às vezes sim, se ele sabe, ele tem que se arrepender. Então, uma segunda raposinha, a amargura, que destrói, não destrói? Uma amargura não destrói uma vinha como esta, ou qualquer outra? Sim, com certeza. Afeto acima do Senhor não destrói? Uma comunhão? Claro que destrói. Quem vai ser o cabeça de uma assembleia, se não for o Senhor? A minha família, a minha casa, a outra casa, qual afeto que vai governar a vida coletiva? Terceiro, mentira, também está em Efésios 4, 25. Não mentais uns aos outros. Vida de coisas ocultas entra aqui, na mentira, porque não há nada oculto diante do Senhor. Não é? Coisas em secretas na vida de comunhão de uma assembleia, por exemplo. Coisas desconectadas, coisas ocultas na vida da comunhão, uma vida de mentira. Seria uma terceira raposinha, que também destrói a comunhão dos santos. Vida mentirosa, uma vida então que oculta as coisas. E uma quarta raposinha. E aqui nós terminamos. E esta raposinha, ela é abominável ao Senhor. E você já sabe qual é. Contenda. Então, 4 raposinhas, demos nome a elas. 4 raposinhas. Aí. Afetos, a primeira, não é? Amargura, a segunda. Mentira, a terceira. E contenda. Dificilmente um irmão ou uma irmã amargurada, com pessoas ou com coisas, dificilmente ela não irá promover contenda. Ela vai promover algum tipo de contenda, quando a amargura não é tratada. Então, essas são as raposinhas, no aspecto prático, que roubam o nosso coração do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor e concluir por aqui. Que cada um leve isso aos pés do Senhor. Senhor, mais uma vez entregamos a Ti tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Desperta cada um de nós para irmos diante da Tua presença, para que assim o Senhor lide com as nossas vidas, nos corrija se necessário, desperta o nosso amor por Ti, pela Tua palavra, nossas afeições, ó Senhor, para contigo e com Tua palavra. Somos agradecidos mais uma vez, porque a Tua palavra continua aberta. Desperta a nossa atenção para os dias em que vivemos, para a vida que temos hoje. Também desperta, Senhor, esta assembleia, para compreender, Senhor, os dias em que estamos vivendo, e assim a vida de cada um. Conquista e ganha o nosso coração para Ti. O nosso amor por Ti seja singular. É o que nós pedimos mais uma vez. E é em Teu nome que nós agradecemos. Amém.